Entre as diversas figuras do cristianismo, temos os apóstolos como alguns dos mais conhecidos por várias pessoas. Jesus chamou 12 discípulos para segui-lo. No início da sua trajetória de ensino e milagres na terra, os 12 discípulos originais de Jesus, também chamados de apóstolos, eram pessoas simples, aprendizes, pescadores, trabalhadores comuns que aceitaram o desafio de seguir ao Senhor. Em Marcos 3 diz: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Praticamente todos eles passaram por grandes provações ao final de suas vidas, e a pergunta que pode surgir na cabeça de muitos é o que dá título a este vídeo: como cada um dos 12 apóstolos de Jesus morreu, principalmente a morte de Judas Iscariotes, que traiu Jesus, é o que veremos a seguir. Começaremos com Pedro. O mais velho do grupo foi o responsável por fundar as raízes do cristianismo, o que fez com que vários olhares de imperadores e dos chamados doutores da lei da época recaíssem sobre ele. Também chamado de Simão, tinha um temperamento forte, negou a Jesus 3 vezes, mas reconciliou-se. Foi autor de 2 livros bíblicos. De acordo com a tradição da igreja, ele foi morto pelo imperador Nero por volta do ano 64. Tal como Jesus, ele também foi condenado à crucificação, mas por não se achar digno de morrer da mesma forma que seu mestre, pediu para que sua cruz fosse colocada de ponta cabeça. Pedro é considerado o primeiro papa da Igreja Católica, e seus restos mortais estão na Basílica de São Pedro, em Roma. André era irmão de Pedro. Os dois eram pescadores e por conta disso foi um dos primeiros a se unir ao grupo dos seguidores de Jesus Cristo. Antes ele era discípulo de João Batista. Sua morte aconteceu antes da de Pedro, por volta do ano 60. Acredita-se que ele tenha sido bastante torturado antes de ir para a cruz grega, que possuía um formato de X. Seus restos mortais seriam levados pelo mar para a Escócia, mas o barco naufragou. Por conta disso, na região existe uma ilha chamada Santo André. Autor de um dos 4 evangelhos, do livro do Apocalipse e demais textos que constam na Bíblia, João era considerado o discípulo amado e mais próximo de Jesus. Diferente de todos os outros seguidores de Cristo, ele é o único que aparentemente morreu de causas naturais aos 100 anos de idade, na região de Éfeso. Isso teria acontecido por volta do ano 98. Filipe era galileu de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. Ele apresentou Jesus para Natanael. A história da morte deste discípulo é um pouco confusa e não há nenhum relato exato sobre como teria acontecido a sua partida deste mundo. Após pregar na Ásia, acredita-se que o seu fim possa ter acontecido por meio de crucificação, enforcamento, apedrejamento, decapitação ou até mesmo por causas naturais. Esta é a menos aceita. O que se sabe ao certo é que sua vida teve fim por volta do ano 80. Bartolomeu, que significa filho de Tolmai, mais conhecido como Natanael, após ser enviado por Jesus em missão, Bartolomeu pregou em regiões como Armênia, Índia e Mesopotâmia. Sua morte também desperta curiosidade, sendo que entre os católicos a ideia mais aceita é a de que ele tenha sido colocado vivo em um saco após apanhar e ficar inconsciente, sendo lançado ao mar em seguida. Entretanto, algumas frentes acreditam que ele também teria sido crucificado, mas essa é uma ideia um pouco menos aceita pela maioria. Outro evangelista dessa lista, Mateus, pregou em regiões como Pérsia, Judeia e Etiópia após a ressurreição de Jesus. Também chamado de Levi, era o publicano, cobrador de impostos antes de ser chamado. Sua morte aparentemente aconteceu em decorrência de um ferimento de alabarda, uma espécie de lança, por volta do ano 60. No início dos estudos sobre as mortes dos apóstolos, alguns historiadores chegaram a acreditar que Mateus teria morrido de causas naturais, mas a ideia não é aceita por boa parte dos estudiosos nos dias atuais.
Tido como o discípulo incrédulo, os relatos do Evangelho indicam que ele pediu para tocar em Jesus e, dessa forma, ter a certeza que ele havia ressuscitado, mas converteu-se a seguir e creu. Tomé pregou na Índia e morreu por volta do ano 53, na região de Meliapor, após ter sido perfurado várias vezes por uma lança. Curiosamente, a cidade em que ele morreu é conhecida atualmente como São Tomé de Meliapor. No grupo de Jesus, havia 2 homens que atendiam pelo nome Simão. O primeiro se tornou Pedro, enquanto o outro era conhecido como Simão, o Zelote. Seu apelido sugere que ele pertencia a um grupo judeu de zelosos pela religião e nação. Os relatos referentes ao seu martírio são diversificados, mas todos levam a crer que teve um fim tão cruel quanto o de muitos outros dessa lista. Entre as possibilidades para a sua morte estariam uma possível crucificação, ter sido cerrado ao meio e até mesmo ter se tornado vítima de um massacre ocorrido no ano 70. Outro membro do grupo que se converteu de pescador a discípulo de Jesus. Irmão mais velho do apóstolo João, ambos eram filhos de Zebedeu e Salomé. Era pescador, também chamado de Tiago o Maior, para se diferenciar de outros Tiagos. Ele teria sido o primeiro deles a morrer por causa de Cristo, algo que teria acontecido por volta do ano 44 do calendário atual. A sua morte está descrita em Atos 2, e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Existem 2 possibilidades para a morte de Tiago Menor. A primeira data do ano 62, dando a entender que ele foi crucificado no Egito após uma passagem em missão pela Palestina. A outra versão é ele ter sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, sumo sacerdote que desejava ouvir da parte dele a denúncia de alguns cristãos, algo que certamente não aconteceu. Santo popular entre os católicos, Judas Tadeu, filho de Tiago, seguiu para a Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia, após a ressurreição de Jesus. Não se sabe ao certo como e quando sua missão terminou, mas muitos acreditam que a alabarda que aparece em sua imagem pode ter alguma relação com a morte dele. Outros contam a história que foi martirizado no ano 70 depois de Cristo por sua fé. Por fim, temos o apóstolo responsável pela traição de Cristo. De acordo com relatos bíblicos, após entregar Jesus por 30 moedas de prata, Judas teria caído em si e percebido o erro que cometeu. Como já era tarde, seu arrependimento fez com que acabasse se enforcando para colocar um fim em sua vida. Mateus 27, 3-5 nos confirma dizendo: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo. Saindo, foi e enforcou-se. Poderíamos ainda acrescentar Paulo, que não esteve entre os 12, mas foi chamado para ser apóstolo pessoalmente por Jesus. Foi decapitado próximo de Roma, segundo a tradição. Todos que têm fé na pessoa de Jesus Cristo, que têm e confiança no fato de que ele morreu pelos seus pecados e que ressuscitou ao 3º dia para dar vida eterna, são considerados discípulos de Jesus Cristo. Isso implica em conhecê-lo através da Bíblia e fazê-lo conhecido, seguindo os seus passos, num relacionamento pessoal. Depois da sua ressurreição, Jesus comissionou a todos os seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ainda hoje o convite para seguir a Jesus está disponível. Você também está convidado a seguir Jesus conforme os ensinos bíblicos. Seja discípulo e faça outros discípulos de Cristo. Comece mudando sua vida espiritual com apenas 5 minutos por dia. Esse é o poder do devocional para leigos. Fortaleça sua conexão com Deus. Link nos comentários.